Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Maquiagem de hoje, essa maquiagem inspirada nesse efeito, na verdade sorteio desse efeito, que é do filtro da Kat Von D, que esse aqui do lado, quem tá no Instagram me acompanhando viu em primeira mão, lógico. E agora você que tá aqui, pode acompanhar o tutorial dessa maquiagem. Essa maquiagem, gente, que eu vou dar um spoiler, parecia que dá tudo errado, mas não. Olha aí, tudo bonitinho, então vamos ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Não esquece de já deixar o like aí embaixo e... Para começar, vou começar com o Revitalift, o Blur da L'Oreal. Ele é um primer, mas ele não é só de maquiagem, né? Boatos que ele também cuida da pele. E o efeito dele no meu rosto é realmente de tampar todos os poros e da pele ficar muito macia. Gosto bastante. Para deixar a pálpebra pronta para receber sombra, vou colocar o Clown líquido, esse é da Color Make, e tô aplicando com uma esponjinha bem pequenininha de coxinha. Se você quiser, pode aplicar na pálpebra toda, mas eu vou aplicar só ali no comecinho mesmo, porque depois vou colocar outras bases para sombras. Eu vou usar minha paletinha da Catherine Hill, porque ela tem sombras maravilhosas, e vou usar essa aí, ó, bem afundadinha já, que eu uso bastante, essa perolada. E com um pincel bem fofão, eu aplico tudo aí, tanto em cima quanto embaixo, porque a parte de baixo ela ainda vai ser bem esfumada. E para fazer a base para a sombra vermelha, eu decido colocar um batom vermelho. Esse batom eu nem lembro que marca que é, eu acho que é da Max Love, mas ele é bem antiguinho. Eu uso ele mais para essas coisas mesmo, não uso ele mais como batom. Mas continua sendo uma boa base aí. Super recomendo você fazer dessa mesma forma com qualquer batom que você tenha. Vai adicionando e espalhando com cotonete, que é sucesso. Aí sim, depois que terminar de fazer essa base, eu vou para a sombra, usando um pincel também bem pequenininho, bem fininho. Basicamente eu deposito ela no meio dessa aplicação e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o cotonete, deixando mais levinho nas bordinhas. Então eu vou cada vez mais pegando de forma mais suave no pincel quando eu coloco nas bordinhas dessa maquiagem. E aí na hora de fazer o esfumado entre uma cor e outra, é bem difícil o do vermelho pro branco, porque né, são duas cores que em tese ainda tem um monte de cor entre elas. Então tem que caprichar nesse esfumado e colocando um pouquinho a pouquinho, construindo ele com muita paciência. Conforme a sombra vermelha você vai esfumando, ela vai ficando cada vez mais clarinha, então é sempre importante também você reforçar esse meinho vermelho. E eu não falo isso só agora não, quando eu for aplicar a sombra preta vai ser a mesma coisa, porque a sombra ela vai sumindo quando você vai esfumando. Aí é mais preciosismo de você mesmo, até onde você quer ficar esfumando isso até a eternidade. Eu apliquei a sombra também na parte de baixo do olho, um pouquinho distante da linha d'água, da linha dos cílios, e segui com o pincel retinho como se fosse um delineado. Pode ver que eu errei um lado, eu fiz um ângulo um pouco diferente e acabei fazendo de novo, limpando com um lencinho, sem nenhuma crise. E a partir dessa pontinha do esfumado, eu vou aplicando o pincel na vertical, como se fosse um 90 graus dessas linhas aí, em direção às maçãs do rosto e bochecha. Para ser um pouquinho parecido com o efeito do filtro, ele tem muito vermelho embaixo, mas eu não gosto tanto, então eu deixei só esse tanto, basicamente. Aí vocês vão perceber que eu acabei errando o pincel que eu tava usando. Eu peguei um pincel vermelho que tinha glitter vermelho. Mas assim, se a gente erra, a gente segue com esse erro até o final. Então faz a mesma coisa dos dois lados. Você erra igual dos dois lados. Aí tudo bem, vai ter um pouquinho de glitter na minha maquiagem. Não foi intencional, mas tá tudo bem, porque não foi muito também. Tudo sob controle, nenhuma crise. E para a base da sombra preta eu vou passar um lápis preto e construindo um pouquinho de esfumado na parte de cima. Eu vou fazendo a mesma coisa dos dois lados do olho, ao mesmo tempo, para vocês realmente não perderem o fio da meada e fazerem a mesma coisa para ficar igual. Eu uso um pincel chanfrado um pouquinho grande para esfumar o todo do preto, mas eu pego um ainda menorzinho, um chanfradinho bem fininho, para fazer a parte mais delicada ali em cima do côncavo, em direção ao cantinho. Mas assim, só para pegar com paciência mesmo. Se você quiser fazer com pincel maior, dá certo também, mas cuidado, né? Todo cuidado é pouco quando a gente tá fazendo coisa preta na maquiagem, na minha opinião. E aí eu decidi, quer saber? Foda-se, eu vou fazer o que eu sempre faço, que é esfumar o lápis com o dedo, e foi isso que eu fiz. Eu esfumei a maioria do lápis com o dedo em direção acima da sobrancelha, e depois, aí sim, eu voltei com o pincel que já estava sujo de lápis preto, e aí fui esfumando. Aí dá pra construir melhor esse degradê do preto já na base. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade, viu, gente, em esfumado preto. Porque elas usam direto a sombra preta e aí é muito ruim de trabalhar mesmo.
Aí beleza, depois que a base tá pronta, aí sim, eu vou pra sombra preta. Eu aplico a sombra onde ela tem que se concentrar mais, então é nesse cantinho onde eu tinha desenhado o triângulo. E aí sim, depois a gente vai subir isso aí. Mas ainda assim, parece meio bagunçado, parece que não vai dar certo, porque que nem eu já falei pra vocês, gente, o segredo de um bom esfumado preto é uma boa sombra branca, kkk, isso mesmo. Aí eu deixei na velocidade normal para vocês verem o que eu faço, que é adicionar agora a sombra branca na ponta desse esfumado e aí sim partir para agressão, entendeu? Agora a gente vai esfumar isso aí sem dó nem piedade, pode passar por cima do preto o quanto você quiser. O interessante era realmente depositar bastante sombra branca em cima e eu recomendo sempre uma sombra que seja muito aveludada. E é o caso da sombra da Catherine Hill, por isso que eu gosto bastante dessa paleta e dessa sombra e por isso que tem um buraco na minha sombra branca, de tanto que eu faço isso aí. Aí depois que esse esfumado tá completo, você volta com o pincel do preto e vai construindo de novo, onde você vê necessidade de construir. E é claro, também é uma boa hora para você dedicar ao esfumado com o vermelho. E aí a mesma coisa que eu já falei, você vai construindo, põe preto, põe vermelho, põe preto, põe vermelho e vai esfumando até ficar do jeito que você achar que tá ótimo. Eu peguei um pó banana também para terminar de esfumar as bordas dessa maquiagem todinha em direção à minha pele. E vou arrumando o que eu acho que tem que arrumar com aquele pincel já que eu tava usando as coisas branquinhas de esfumar. E o resultado do esfumado foi esse. Então eu vou partir para a sobrancelha. Eu usei o mesmo lápis que eu tô usando. Eu não mostrei, mas é da Marquette ou Marchette, não sei o nome exato dessa maquiagem, dessa marca, na verdade. E como é um lápis bem molinho, eu usei ele na parte da frente porque eu gosto de esfumar o cantinho da sobrancelha em direção ao nariz. Mas o resto eu fiz de delineador preto. E aí, como vocês podem ver, eu tô usando tanto o pincel quanto o meu dedo para esfumar esse cantinho na frente do nariz. E eu sinceramente gostei muito desse efeito, ficou lindo, maravilhoso. Fiquei morrendo de medo depois de acertar a outra sobrancelha. E beleza, o delineador não tava certinho aí na parte da pontinha da sobrancelha, então eu ajeitei tudinho e depois que fica certinho, é uma paz, né, gente? Fica incrível. Depois que eu fiz a outra sobrancelha, então, eu também pego aquele pincel sujo de lápis e de sombra, o que tava com as coisas pretas, e faço na parte de baixo. Eu vou unir uma coisa com a outra, né? Os dois esfumados. E enquanto eu tô passando preto, eu também vou com vermelho e alternando esse esfumado para as duas coisas ficarem bem mescladas. Aí eu acho que tá fraco o vermelho e eu vou adicionar mais, mas eu reparei que eu não peguei o vermelho, meninas. Eu peguei o laranja sem querer, porque fica do lado do vermelho na paleta. Mas, que nem eu já falei, se você errou uma coisa, menina, erra dos dois lados. Então, é isso que a gente vai fazer. Sem crise, depois que eu coloquei o laranja, eu coloquei o vermelho também. Aprofundei esse esfumado vermelho, né? Pra ficar mais em destaque. E eu volto com aquela sombra clarinha e com o pincel que eu tava usando de esfumar lá em cima, pra reforçar o iluminado na parte interna. Então, eu acho que fez toda a diferença e eu gostei bastante desse efeito. Do vermelho indo pro clarinho. E aí eu vou fazer a parte de cima do meu olho com o delineador líquido. Eu tô usando da Candice Berenice hoje. Não me pergunta por quê, eu acho que é porque eu não quis abrir o outro delineador da Vult. E aí eu faço a linha d'água com o lápis preto. Olha aí, presta atenção na genialidade da moça. A moça acha, não vou conseguir ver o cantinho interno, né? Vou dar um zoom aqui então. Aí eu posiciono a câmera e, exatamente, ninguém consegue ver o cantinho interno porque eu errei onde eu tenho que ficar na câmera, como sempre, né, meninas? Mas tudo bem. Agora vamos para a parte mais chatinha dessa maquiagem. Não é mais chata, vai. O esfumado é chato. Parte mais delicada, talvez. Que é fazer essa teia de aranha. Eu tô usando o delineador branco da Eudora, não, da Abelha Rainha. E esse delineador, eu consegui ele pela Central Multicosmético daqui de Campinas. Recomendo, vai ter o link na descrição desse vídeo pra vocês. E eu deixei bem rapidinho aí os dois lados pra vocês verem, porque eu não sabia qual lado que ia ficar bom no vídeo. Falei, vou pôr os dois e é isso. Eu desenhei a teia do mesmo jeito, né, com os mesmos traços dos dois lados para manter a simetria. Não se preocupa se você errar alguma coisa, porque assim, enquanto o delineador tá molhado, você consegue tirar ele e fazer de novo com um cotonete molhado, que até que tá segurando bem essa sombra, sabe? Então não vai ser uma crise você tirar esse delineador. Prometo pra você.
A teia de aranha que a Cat Bonfim colocou no efeito, gente, é muito profissional, assim. Então eu desenhei uma teia básica, assim, simples, bem terceira série, bem todo mundo consegue fazer. Que é você fazer os tracinhos e conectar esses com as curvinhas dentro. Não tinha isso na maquiagem dela, mas eu coloquei umas bolinhas brancas perto da sobrancelha porque eu achei que balancearia melhor esse delineador. Aí fiz a pele rapidinho, não dei muito destaque nesse vídeo pra esse processo, né? Porque acho que não importava muito. Só a testa e bochecha, né? Então foi só a base, o pó, que eu nem mostrei pra vocês, mas é a base da Candice Berenice, a base tint, e o pó é o translúcido da Color Make. E o contorno eu fiz uma sombrinha escura marronzinha, que vocês conhecem já de vários vídeos que eu tenho usado, mas não tem marca nenhuma. E aí eu não achei meu pincel leque pra fazer o iluminador, então eu fiz com aquele mesmo meu pincel que eu fiz o esfumado branquinho, ali perto do vermelho e tudo mais. Peguei na mesma paletinha de iluminado que eu uso sempre, que é essa da Fenza de 1 milhão de anos atrás. E aí eu só terminei a maquiagem com o rímel. Eu percebi que eu preciso destacar um pouco mais meus cílios. Eu não quero usar um cílios postiços, até porque eu não tenho aqui em casa. Então eu vou comprar um Curvex, tá, gente? Vamos ver o que eu vou achar dessa experiência nova. Não tenho um ainda, nunca usei. Mas tô querendo um destaque melhor para meus cílios. Até porque na parte de baixo aí precisava pintar, né? Porque tava branco do delineado. E agora eu vou pro batom. Eu usei o único batom nude que eu gosto da vida, que é esse nude aí, Cappuccino. Acho que o nome dele é Cappuccino. Ou Rosetino, não sei. É da Candice Berenice também. E nossa, que textura maravilhosa que é esse batom, gente. Eu amo, amo, amo. Amo mesmo. Aí eu adicionei um pouquinho de vermelho no centro. Adicionei um pouquinho de ameixa, ainda mais no centro ainda. E não contente com isso, ainda vou adicionar o preto no meio depois também. Não interessa muito a marca dos batons, porque eu só usei, assim, pra dar uma dimensão nesse lábio, né? E eu gostei muito. Olha que bonito que ficou. Ignorem que ficou tudo manchado no meu dente. E esse foi o resultado. Essa chokerzinha que eu tô usando é da Shein, que eu comprei junto com umas outras coisas. E eu ainda acho que eu esfumaria ainda mais, viu? Esfumada do vermelho pro branco. Mas, que nem eu falei, gente, realmente é difícil de esfumar essas duas cores. São duas cores, uma muito forte e uma muito fraca. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que a Cat Bonfim também tenha gostado, porque ela é minha musa, minha rainha, minha deusa. E é isso, galera. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.